Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora e por toda a eternidade, em nossas vidas, em todas as vidas. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça para guardarmos a sua palavra, como diz o Evangelho que lemos agora. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Quando olhamos essa palavra, lembramos que Jesus, ao dizer o que o Pai lhe diz, o que o Pai lhe pediu para nos comunicar, não só no sentido de informação, mas o Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos a nossa morada. Nós sabemos que Jesus guardou todos os mandamentos do Pai, foi fiel em todos os mandamentos do Pai, em plenitude, em perfeição. Nada que Deus tenha lhe dito, entre aspas, lhe tenha comunicado pelo seu Espírito, que Jesus não tenha feito. Então, primeiro o Pai comunica ao Filho todo o seu Espírito. Nele coloco toda a minha afeição, diz no batismo de Jesus. Este é o meu Filho muito amado, no qual ponho toda a minha afeição, toda a minha complacência, toda a minha misericórdia. Então, Jesus, ao vir ao mundo e ao realizar a vontade do Pai, carrega em si toda a afeição do Pai, toda a misericórdia do Pai. Jesus vem carregado do amor do Pai. Ele não apenas ouve a palavra do Pai, como ele guarda todos os mandamentos, vem carregado com o amor do Pai, com a sua misericórdia, com a sua complacência. Assim também ele vai dizer: aquele que me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Interessante que quando nós ouvimos uma palavra, nós estamos acostumados a sempre falar uma palavra e ouvir uma palavra. Quando Jesus vai dizer: quem não me ama não guarda a minha palavra. Agora, no sentido positivo, a palavra que tendes ouvido não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Nós vivemos a palavra se encarnou, o Verbo se encarnou e se fez presente no meio de nós. Quando o Pai ama a Jesus, por todos os mandamentos que ele guardou do Pai, o Pai fica presente nele, o Pai o ama. E como diz aqui, nosso Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Imagina o Pai morando em você, como quando São Pedro lhe diz: tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. Ninguém tinha expressamente conversado com Pedro, nem mesmo Jesus, incentivando ele a acreditar. Ora, o que Jesus dizia: olha, eu sou o Messias que há de vir, eu sou o Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, por mim tudo foi criado. Jesus não lhe tinha dito nada disto. É claro, eles viam os milagres, mas também conheciam Elias, que tinha ressuscitado,
uma pessoa, Eliseu, que também ressuscitara, que vem em seguida, a mulher que passava fome lá com o seu filho, iria morrer, aí durante o profeta Elias. Então, todos os apóstolos conheciam os milagres de Deus, desde pela palavra, pela tradição, desde a travessia do Egito, quando Deus libertou o seu povo do Egito. Claro, eles sabiam que, por exemplo, Moisés tinha chegado lá à beira do Mar Vermelho, dividido as águas, passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Conheciam toda a história da salvação. Então, não lhes era difícil acreditar que Jesus também poderia ser um profeta como eu. O próprio Moisés e Davi vai repetir: Deus lhes dará um profeta como eu, a quem deveis ouvir. Moisés se referia já a Jesus, a quem nós deveríamos ouvir. Pedro sabia essas coisas, mas ali há um mistério. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João ou de Jonas. Umas partes dizem João, outras Jonas. Que não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Assim podemos ler a palavra, entender, buscar entender, e com a nossa razão, buscar entender a palavra. Muitas pessoas estudam, decoram frases inteiras, versículos inteiros da Sagrada Escritura, mas a palavra de Deus é vida. Meu Pai me ama porque eu guardo a sua palavra. Vai trazendo para Jesus isso aí. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Que a palavra de Jesus não é a palavra dele, é a palavra do Pai, que se faz presente nele. Ele próprio vai dizer: a palavra que eu digo não é minha, mas é do Pai que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Quando ouvimos a Jesus, é a palavra encarnada do Pai. Por isso que verbo, palavra, se faz presente, mas o verbo é vida, e o verbo se faz carne. O verbo se faz carne e habita no meio de nós. Então a palavra que nós lemos na Sagrada Escritura não é mais uma palavra que se possa ser compreendida com a razão humana, uma palavra que se possa ser repetida, decorada, como se decora uma poesia. Você vai, às vezes, recitar uma poesia e você estuda aquilo, você vai ler aquilo muitas vezes, decora essa poesia e depois vai apresentá-la, como as crianças fazem na escola, decoram algumas poesias. Claro, quanto maior a capacidade, maior a poesia que a pessoa pode decorar, maior o estudo, maior as repetições que se fazem daquilo. Mas com a palavra de Deus não é assim. Ele vai dizer: quem me ama guarda a minha palavra. E esse guarda não é senão aquilo que Jesus fez em tudo a vontade do Pai. E o Pai o ama. Meu Pai, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e a palavra que eu digo é de meu Pai. Jesus guardou a sua palavra, e aqui, como vai dizer, a palavra que tendes ouvido não é minha, mas é de meu Pai. Ele vai dizer: faremos nele a nossa morada. Como o Pai fez morada em Jesus, assim também o Pai faz morada em nós, como fez lá com São Pedro. Não foi a carne, nem o sangue, nem o estudo, nem sequer os exemplos do Antigo Testamento, dos grandes profetas que também
fizeram milagres. Lá você vê nas pragas do Egito, todos os milagres que aconteceram para que o faraó deixasse o povo sair do Egito. Claro, Pedro conhecia tudo isso. Sabia que existiriam muitos profetas que existiram, que existiriam ainda profetas que falariam a palavra de Deus, comunicariam aquilo que ouviam recebido. Quando você lê os profetas, por exemplo, os grandes profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, mas você vai ver, por exemplo, em várias passagens de Ezequiel e de Jeremias, ouviam a palavra de Deus: vai lá, faz tal coisa, depois vem e eu te mostro. Me lembro agora do caso do cinto: enterra um cinto à beira do rio, depois ele foi buscar, o cinto estava podre. Olha que figura bonita também. Se nós ouvimos a palavra e não aguardamos, ou seja, a escondemos, como Ezequiel foi esconder, Jeremias foi esconder o cinto, enterrou no barranco do rio, a umidade apodreceu um cinto de couro. Então, a palavra, ouve a palavra, ele foi, enterrou o cinto. Assim também nós, quando enterramos essa palavra, não damos ouvido a essa palavra. É como um cinto enterrado à beira, num lugar úmido. Depois de um certo tempo, tudo aquilo apodrece. Ele não é útil para nada. Ele não transforma ninguém e não transforma nada. Como um cinto, por exemplo, ele não ajuda ninguém a trabalhar. O cinto que prendia a túnica não tinha mais utilidade, então a pessoa não podia mais trabalhar. Fazendo uma comparação bem simples. Então, vemos que São Pedro, um claro exemplo daquele que o Pai o amou e veio até ele e revelou a ele quem era Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não era nenhum profeta, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nenhum dos grandes profetas, nem Abraão, nem Elias, nem Ezequiel, nem Jeremias, nem Isaías. Não era nenhum dos profetas. Agora sim, Deus lhe revela que Jesus é o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo que veio a esse mundo. Assim também, se guardamos a palavra, guardamos no sentido de a recebermos de Jesus, nós nos alimentarmos dessa palavra, que é corpo, que é sangue, que é vida em nós. E Jesus vai fazer, quando olhamos para a nossa natureza, por isso que Jesus vai fazer essa promessa. Mas o Paráclito, no versículo 26 do capítulo 14 de São João, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. É interessante que muito se difundiu, é por isso que a palavra vai sendo repetida, e ela se torna, ela não é vivida, ela é repetida. A palavra vivida, a palavra repetida, é uma palavra que já não tem mais efeito, que você estudou, que você decorou, então é uma palavra que não tem mais vida, porque você leu, você não guardou essa palavra. Então essa palavra se torna uma palavra repetida, uma palavra não vivida, um amor que não é real, não é demonstrado. Quem me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará e virá, e faremos nele a nossa morada. Quando Deus mora em nós, por isso que tantas vezes você vê, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus seja isso, irmão, em nome de Jesus seja expulso esse demônio, em nome de Jesus isso. A pessoa se transformou num repetidor de palavras.
em nome de Jesus, acha que é uma palavra mágica, como quando se diz abracadabra, faz qualquer invocação e aquilo se torna. Deus não é assim, a palavra ela é encarnada, ela é vivida. E o Espírito Santo, Jesus vai dizer: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Em nome de Jesus, tudo aquilo que eu peço em nome de Jesus é para transformar a minha vida. Não é uma palavra mágica para eu me transformar num fazedor de milagres, ou num expulsador de demônios, ou num curador de doenças. Não é esse o objetivo da palavra. Isso acontece em consequência daquele que recebe o Espírito Santo. Como quando Pedro sai do templo e diz àquele aleijado: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Esse ouro e prata não significava apenas o valor, o dinheiro, a capacidade de comprar as coisas, mas ele dizia: o que eu tenho, eu te dou. Então é preciso que, antes de dissermos às outras pessoas, claro, podemos rezar todo o tempo, por todas as pessoas, por todas as intenções, pela cura dos doentes, por aqueles que estão vivendo problemas de vício, por aqueles que estão tendo problemas na família, de relacionamento. Então podemos pedir por todas as coisas, suplicar a Deus em nome de Jesus. O que é em nome de Jesus? Em nome de Jesus é pedir o Espírito Santo. Qual é o meu interesse? É o interesse no nome de Jesus, na sua glória, no seu poder, na sua divindade, coisa que muitas religiões abandonaram ou não quiseram confessar a divindade para não abandonar aquilo que creem. Não confessam a divindade. Jesus é o nosso Deus. Como não querem guardar a palavra, já não confessam Jesus como sendo Deus. Inventam aí um outro Deus que dá uma lei diferente, mas a palavra de Deus é Jesus, e Jesus é a palavra. O Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, nesse tudo foi feito por Ele. Revela que Deus é também, Jesus é Deus e é Criador. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Então as religiões que não confessam a divindade de Jesus, Jesus é o nosso Deus, não querem guardar a sua palavra. Assim, também como você não reconhece, por exemplo, a autoridade de uma pessoa, que você vê que aquilo não foi feito por vias legítimas. Então ninguém obedece uma pessoa que vai dizer: agora eu sou governador, vocês têm que me obedecer. Ninguém vai obedecer, porque é uma coisa instituída. Então aquele que não recebe o senhorio de Jesus, não recebe a palavra de Jesus, a palavra de Deus, não guarda essa palavra, não o ama. Quem rejeita Jesus como Deus é porque não o ama e porque não quer guardar a sua palavra. Quer inventar uma outra doutrina, como nós vemos tantas inventadas por aí. Existem muitos decoradores da palavra, repetidores da palavra do Evangelho, das palavras da Bíblia. Eles vão repetindo, e as repetem de acordo com a sua conveniência, com a busca daquilo que eles querem para si, mas não para a glória de Deus. Buscai, Jesus vai dizer isso, buscai
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será vos dado por acréscimo. Todas as curas, todos os milagres, todas as libertações vos serão dadas por acréscimo. Mas o meu interesse, a minha busca é o reino de Deus, e esse reino de Deus é a glorificação total do nome de Jesus como nosso Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Guardamos a sua palavra como ele guardou os mandamentos do seu Pai e permanece no seu amor. E o Espírito Santo vem, claro, para nos ensinar, vem para nos recordar as coisas que ele nos disse e para nos revelar as coisas que ainda não entendemos. Então, o cristão busca, em primeiro lugar, compreender essa vontade, recordar tudo aquilo que Jesus disse, entender essa palavra e também suplicar ao Espírito Santo, como lá nos Atos dos Apóstolos você vê, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, renovaram as suas forças. O Espírito Santo iluminou as pessoas que, olham só, nem em Jesus eles tinham acreditado. Muitas daquelas pessoas que estavam lá em Pentecostes, uma festa judaica, em que todo mundo se dirigia para Jerusalém, e Jesus tinha ido em tantas festas a Jerusalém. Você vê lá aos 12 anos, ele foi perdido, ficou no templo em Jerusalém, se deixou ficar em Jerusalém, e seus pais, depois de 3 dias de viagem, voltaram para procurar de novo o menino Jesus que se havia perdido deles. Jesus tinha ido muitas vezes a Jerusalém e se encontrara muitas vezes com aquele povo, pregara muitas vezes também lá no templo em Jerusalém. E muitos deles não se haviam convertido até então. Quando desce o Espírito Santo, ora, a maravilha da ação do Espírito Santo, quando desce o Espírito Santo, os ilumina, os faz compreender, aceitar aquilo que eles não aceitavam, compreender o que eles não compreendiam, porque vendo o Cristo homem, era-lhes difícil acreditar que aquele homem era Deus. E era difícil, como ele diz aos judeus, eu já vos disse tantas vezes e vocês não acreditam. Adão, faz um sinal para nós. Sinais eles tinham visto em muitos, mas alguma coisa os impedia de crer, a falta do Espírito Santo não os iluminava. Depois da morte de Jesus, que ele falou, eu vou-lo enviarei, depois que eu for, eu vou-lo enviarei, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Aí aquelas pessoas, o Espírito Santo fez com que todas aquelas pessoas que já haviam ouvido Jesus, se lembraram das palavras, se recordaram, foram iluminadas. O Espírito Santo lhes abriu a mente, entre aspas, o coração, para receberem a Jesus, para compreenderem a Jesus. Nós pedimos o Espírito Santo para iluminar a nossa mente, fazer que Ele nos faça compreender as coisas, que Ele vá nos recordando tudo aquilo que Ele nos diz na palavra, no Evangelho. Faça lembrar as pessoas começarem a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que inventaram, o que deram nome a Jesus de profeta, um grande profeta, que fizeram isso para não guardarem a sua palavra, porque queriam guardar uma outra palavra. Não queriam se submeter à vontade de Deus, não querem servi-lo, não querem buscar a sua glória. Se eu estou vivo, é para a glória de Deus. Se você está vivo, é para a glória de Deus.
se você acredita, mais ainda para a glória de Deus, se você confessa esse poder de Deus, tanto mais a glória de Deus se manifesta, quanto mais você realiza as obras de Deus. Por isso pedimos a força do Espírito Santo, para que ele vá queimando em nós. Vai dizer uma oração do Espírito Santo, muito antiga: vinde ao Consolador ótimo, consolar os aflitos, aliviar-lhes os trabalhos, temperar-lhes os ardores, enxugar-lhes as lágrimas. Inflamai os íntimos corações dos vossos fiéis, sem a vossa graça nada há no homem, nada que possa ser inocente. Então é o Espírito Santo que vem nos transformar, tirar a nossa malícia. Sem a vossa graça nada há no homem que possa ser inocente. E vai pedindo aqui, nessa oração, ao Espírito Santo: lavai, pois, o que é sórdido, regai o que é seco, sarai o que anda enfermo. Lavai, sarai o que anda enfermo, abrandai o que é duro. Que o Espírito Santo fez daquelas pessoas que não ouviram a Jesus, mas que depois do Pentecostes deram ouvidos aos apóstolos. Muitas pessoas se converteram, pessoas que iam nas festas de Jerusalém se converteram, foram instrumentos depois para levarem as suas palavras para as suas cidades de origem, os seus países, né, dependendo da divisão, as suas regiões. Como fala no Pentecostes, havia judeus piedosos de muitas partes da face da terra, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, habitantes do Tírio, da Fenícia, da Capadócia. Então, havia muita gente de outras línguas, de outras nações. Lavai, sarai o que anda enfermo, abrandai o que é duro, abrasai o que é frio, reconduzi o desviado, concedei aos vossos servos que em vós confiam o centenário de vossos dons. Agora sim, dom do Espírito Santo, dai-lhes o mérito da virtude, o dom da graça final e o glorioso prêmio dos prazeres eternos. Nós buscamos a palavra, nós suplicamos o Espírito Santo para vivermos essa palavra, guardarmos essa palavra. Então, aí sim, a nossa palavra não será uma palavra repetida, não será uma palavra decorada. Quantas milhares de vezes você vê, por exemplo, pessoas que apenas veem televisão, nunca leram o Evangelho na vida, conhecem frases do Evangelho, ou porque um dia estavam lá trocando canais de televisão, ou porque estavam passando em frente de uma igreja, ou porque foram na missa de um amigo de sétimo dia. Por qualquer razão, a pessoa ouve a palavra de Deus, mas a pessoa não escuta. Como Jesus fala, olhando não vejam, escutando não ouvem. É o mistério de que a pessoa sabe, por exemplo, que Jesus é vida. Eu lhes dou a vida eterna. Qualquer pessoa fosse iluminada pelo Espírito Santo, ouvindo falar de vida eterna, já se animaria. Onde está a vida eterna? Como eu faço para vivê-la? Não é assim? Mas pessoas ouvem a palavra de Deus e não guarda essa palavra, não se entusiasma por essa palavra, não busca a vida eterna prometida em Jesus. Todos querem viver intensamente, se alegrar, mas ninguém para pensar. Por mais longa que seja a minha vida nesta terra, ela vai acabar. E qualquer pessoa que fosse iluminada, que seja iluminada pelo Espírito Santo, ao ouvir que guardando a palavra de Jesus vai ter a vida eterna, imediatamente ele para pensar e para seguir a Jesus.
Isso é uma obra do Espírito Santo que nós suplicamos para nós, para todos os seus filhos, para que cada um ouvindo essa palavra, que às vezes que ouviu 10, 100 vezes repetidas, mas pare diante da oração que todas as pessoas fazem, que o Espírito Santo venha até nós, nos ilumine e nós nos apaixonemos pela vida eterna e a busquemos todos os dias de nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora e por toda a eternidade de nossas vidas também.